Autuori. Eu queria perguntar para você sobre, especificamente, esse trabalho que foi desempenhado. O Seabra deu um pouco da linha que foi, né, trazendo também a turma do Sub-20, com você, com todo mundo, para ajudar o Cruzeiro nessa missão, que era ficar na Série A. Queria que você fizesse um balanço de como você viu isso, e é interessante que foi um trabalho que o Cruzeiro não perdeu jogos, e você falava, me recordo naquela entrevista de apresentação, em amor ao futebol, a legado de família, ao sentimento que você tinha também positivo ao Cruzeiro, e que era ali uma forma de ajudar e pegar essa oportunidade. Queria que você fizesse um balanço disso e obrigado aí pela... Boa noite a todos. Natural. Acho que o trabalho de todos ali do staff, do Seabra, é muito bom, com o Vinícius também, cara, mas sem esquecer daqueles que passaram. O futebol é cruel nisso e sempre quem paga são os treinadores, mas sempre deixam alguma coisa. E ninguém alterou absolutamente nada. Depois do Zé, que estou com muitos conceitos também, já vi um crescimento ali em termos conceituais do jogo, e isso foi solidificado. Acho que a equipe, de longe, estava jogando um futebol que passava longe daqueles que estavam disputando o descenso. Aliás, o Cruzeiro nunca esteve nessa zona. Isso é uma coisa lógica, né? Porque quando você tem 2 jogos a menos, isso é ruim, você não pode dizer que está naquela zona. Você tem que esperar acontecer os 2 jogos. Quando você é o último da rodada a jogar, também. E ao final dos 2 jogos, ao final do último jogo da rodada, não se estava ali. Mas há uma necessidade de criar essas coisas assim, enormes no futebol brasileiro. E o importante foi o trabalho, né? Eu volto a frisar, cara, o problema não é Sub-20. Quando eu cheguei, vou ser repetitivo, eu escutei que não havia jogadores no Cruzeiro e tal. E aí começam a falar nos jogadores que apareceram bem, entraram com naturalidade, porque estavam bem trabalhados. Isso é uma coisa lógica, um raciocínio lógico. Mas quando a gente fala lógica, né, quando a gente sai dos clichês do futebol, aí você vira filósofo. Eu acho que é até uma sacanagem com os filósofos mesmo, dizer que um cara que está no futebol falar coisas que são lógicas, você está me entendendo, mas que fogem do clichê. Então nós queremos manter isso assim, e a responsabilidade não é nossa, cara, entendeu? Eu agradeço aí a oportunidade que esses jovens, e falo jovens, falo os treinadores, o Seabra e o próprio Vinícius, né? Nós temos muita qualidade em treinadores jovens, não perdem absolutamente nada em termos conceituais daquilo que são as exigências para o futebol atual. Agora precisam de oportunidades, né? E eu, nessa função, feliz fico quando posso gerar essa oportunidade, né? Eu já fiz em outros clubes e aqui igual. O trabalho é deles, parabéns a eles e aos jogadores que foram os obreiros disso tudo, né? Momentos difíceis se passou internamente, com troca de treinadores, com saída de alguns jogadores. Mas é assim, cara, um grupo de jogadores de um clube de futebol é um sistema aberto. Está sempre entrando e saindo, está sempre construindo e reconstruindo. Agora, quando existe continuidade, a gente vê exatamente no nosso adversário hoje, as coisas ficam muito menos difíceis, né? Fáceis jamais. É preciso continuidade. Agora, essa continuidade não se pode se dar só quando você ganha título. Entendeu? Você tem que analisar, o trabalho é bom, o passo seguinte vai ser normal, uma evolução, e é isso que nós no futebol brasileiro temos que pensar, né? Então, acho que os rapazes da Sub-20 que entraram no grupo
que jogaram, né, tiveram oportunidade, acho que isso tem a ver com aquilo que se pretende no clube. Agora vai ser no momento em que nós acharmos que é o momento certo, que há uma maturidade futebolística, né? E todos eles demonstraram isso. Então, parabéns. E é por aí. Hoje, o que nós falamos para os jogadores é simplesmente o seguinte, cara. Não é a vida do futebol, cara. Nós que somos profissionais, é o que o futebol é nas nossas vidas. É diferente. Mas vamos dizer que eu vou filosofar também. Se isso for filosofar, caramba, cara. É simples rotular as pessoas, né, cara? Quando você sai do clichê, pedem para sair do clichê, e quando você sai, alguém sai, é rotulado logo. Aliás, nós necessitamos rotular. O futebol brasileiro é pródigo em rotular as pessoas de uma maneira muito simples. Então, parabéns aí ao clube, o trabalho é muito sério, né? Como homem do futebol, já passei por alguns clubes, tanto aqui quanto fora, e sei que os processos são muito claros e que a tendência é seguir adiante e o passo seguinte com mais qualidade. Ô, Autori, você falou aqui à sua esquerda, do lado de cá, à sua esquerda, Autori. Você falou muito da parte psicológica desde que você chegou aqui. O Mineirão parecia, usando as palavras do Ronaldo, um peso mesmo para os jogadores desses 12 jogos que fez aqui, só uma vitória. Hoje a gente conseguiu ver um Cruzeiro mais solto, o Cruzeiro jogando melhor contra o campeão brasileiro. E se não fosse um erro individual, o Cruzeiro sairia com resultado positivo daqui. Até que ponto a parte psicológica pesou na campanha do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a parte psicológica não tem a ver apenas com o Cruzeiro. De novo, me permita falar, o nosso adversário de hoje, o Palmeiras, o campeão, também teve um crescimento enorme. E a gente viu o lado contrário disso, que foi o Botafogo. Entendeu? Então, o mental hoje é decisivo, porque nós somos competidores. Nós somos competidores. Por melhor que você jogue, se não ganha, você vai ser cobrado para isso. Então, há uma competição ferrenha e os jogadores têm que entender que eles têm que ser, entre aspas, animais competitivos. Porque o futebol hoje existe, a indústria do futebol exige isso. Entende? Então, eu acho que o mental, ele hoje é o diferencial. Por isso a gente pode ver algumas equipes que não têm tantas individualidades que façam a diferença, mas por ter uma boa organização e serem competitivos, conseguem atingir seus objetivos. Quando eu digo seus objetivos, não é apenas o título, é os objetivos que se tem. E outras que juntam vários jogadores com muita qualidade, mas que não há uma unidade, né? Muitos egos, muita vaidade pessoal e se perde. Temos exemplos no mundo que demonstram isso aí. Então, eu falei aqui em algum momento que dentre esses clubes que estavam ali, nós éramos aqueles que estavam no melhor momento de futebol e mentalmente fortes. Por quê? Sofríamos gols, demos a volta, conseguimos recuperar, entendeu? Saídas difíceis como Fortaleza, o próprio Goiás, a equipe deu uma resposta, entendeu? Porque nesse momento, mais do que nunca, deveria ser competitivo. Agora, é óbvio, quando os resultados vão vindo, a confiança vem com naturalidade. Infelizmente, hoje nós íamos perdendo outro jogo, como foram outros aqui mais nada. Talvez não tenhamos perdido, mas deixamos de ganhar. Quando é melhor que o adversário. Né? Isso aí é claro. O jogo do Internacional até sofreu gol, estava fazendo um belíssimo jogo, com muita agressividade com a bola, criando oportunidades, chances, com muita pressão alta, como hoje se fez de novo. Então, a confiança, né? Isso tem a ver com os resultados e a força mental que, nesse momento, o grupo demonstra. Ô, Paulo, aqui, quando você fala sobre uma continuidade de trabalho, não apenas quando se vence um campeonato. O Cruzeiro
você não estava aqui ainda, mas saiu de uma Série B para a Série A, fez uma reformulação completa no elenco e agora tem algumas peças para começar essa temporada de 2024. Na sua avaliação, continuando aí como diretor técnico, o que o Cruzeiro precisa para ter um time mais forte para brigar pela primeira parte aí da tabela do campeonato? A questão é muito boa e faz nos entender o seguinte: o que nós precisamos é depurar o trabalho, ou seja, a cada dia facilitar o trabalho daqueles que são os treinadores, entendeu? Isso é uma responsabilidade do clube. Não pode cair tudo em cima dos treinadores. Entendeu? E nisso, aonde eu estiver, porque sofri isso, como todos os outros treinadores do futebol brasileiro sofrem. Então, o importante é que você começa um ano como esse de 2023, como você muito bem falou, contratando uma quantidade exagerada de jogadores. Algum tempo atrás, no futebol, a gente esperava terminar a época e ficava analisando qual equipe que melhor contrata. É aquela que contrata 15, 12, 16 jogadores. Isso significa alguma coisa, que você não teve nada né, cara, no momento anterior ali. Você não solidificou nada para trocar isso. O Cruzeiro foi distinto porque saiu de uma Série B, entrou numa Série A e foi ter que contratar quantidade de jogadores, né, com os condicionalismos em termos financeiro e econômico que existem. Né? Dentro dessa perspectiva, o transitar desse ano para o outro com um grosso ali do grupo, você está entendendo? Com a maior parte dos jogadores transitando e sabendo que qualidade de jogador que nós necessitamos, tem que ser assertivo nisso, né? Porque, como a maioria dos clubes no mundo, porque poucos são aqueles que têm a grana suficiente, aquilo que querem, que o treinador deseja. Então, eu só acredito nos treinadores que saibam desenvolver jogadores, porque, na grande maioria, eles têm problemas, porque os clubes não têm essa capacidade financeira e econômica. Então, eu não gosto nada de ver lamentações públicas de que precisamos de jogador. Isso é um escudo muito fácil, né? E me refiro isso a nós treinadores, né? Entende? Ao invés de ficar lamentando, você tem que trabalhar, desenvolver e encontrar soluções, cara, entende? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que vai ser menos difícil, porque vai transitar um número grande de jogadores e o número de contratações certamente vai diminuir significativamente. Tá aí, pessoal. Daqui a pouco vamos tentar reestabelecer... O Cruzeiro volta a ter o protagonismo no ataque. Os atacantes voltam a marcar gol. O próprio Robert contra o Goiás, o Arthur Gomes, o Bruno Rodrigues. Eu queria saber de você se houve uma conversa com esses jogadores para eles voltarem a ter um bom desempenho ofensivo ali na frente. Obrigado. Eu acho que esse é um tema de eficácia, né? Eu acho que em muitos momentos, tanto com o Pepa quanto com o Zé, se criou chances suficientes para ganhar, não foram eficazes, né? Mas foi um tema que se fala bastante. Não adianta você ser efetivo na maneira como joga, ou seja, chegar e criar oportunidades e não ter a eficácia, que no fundo é o quê? É fazer o gol. Entende? Então, nós temos que analisar isso de uma melhor maneira. O Cruzeiro termina como a melhor defesa do campeonato, junto com, me parece, com o rival. Isso significa algo, não é casual. E termina como um dos ataques de menos rendimento, né? E eu creio que o problema da eficácia foi fundamental para isso. Nós vimos equipes aqui a jogar um futebol que não tão elaborado e tal, mas tinham jogadores que faziam gol, conseguiram atingir níveis, né, de expectativa maior do que aqueles que se
se esperava, né? Então, como é importante. Então, no fundo, o futebol é o equilíbrio, né? É sofrer poucos gols e fazer os gols necessários para ter as vitórias, né? Mas é uma situação importante e que aí entra a minha resposta anterior exatamente disso, né? Eu acho que está muito claro, existe um trabalho já sólido em termos defensivos, e não é defesa, é o sistema defensivo, a equipe como um todo, e que a necessidade enorme de se ter um olhar muito delicado para criação e finalização. E aí entra essa assertividade que a gente falou em relação aos jogadores que tiverem que entrar. Paulo, boa noite. Boa noite. Cruzeiro encerra o campeonato na Série A e garante uma vaga para a Copa Sul-Americana. E a tendência é de que no ano que vem, né, tenham mais investimentos. O Cruzeiro, que após 4 anos aí vai voltar a receber a questão dos direitos de transmissão, etc. Queria saber de você, como é que vocês... Né, o campeonato acaba hoje, mas certamente o planejamento, vocês já estão pensando nisso já para a próxima temporada. Como é que o Cruzeiro vai agir aí agora no mercado? E em relação ao treinador, o Cruzeiro já teria um nome? O Cruzeiro, né, quando voltar das férias aí, esse novo treinador já deve estar na Toca da Raposa para comandar desde o primeiro dia? Bem, o treinador não é um tema que esteja comigo, né? Lógico que a minha área, a parte técnica, em relação às possibilidades, eu vou contribuir da maneira que puder, mas é com Pedro Martins, Paulo André, um processo seletivo que o Cruzeiro já começa a fazer, que é fundamental, que hoje nos grandes clubes se faz. É fundamental, né, que quem chegue entenda da importância da cadeia do futebol como um todo, quero dizer, a formação. E quando falo isso, não é só lançar os jogadores, é cuidar para não criar problema para a categoria imediatamente abaixo, né? E a sub-20. O trabalho está muito bem feito, por isso nós sentimos a maturidade futebolística desses jogadores que entraram. O mais importante para mim vai ser que quem quer que venha entenda que o Cruzeiro tem processo, que não vai ter a chave do clube. Tem que respeitar esse processo. Lógico, com a liberdade que todo treinador deve ter, mas tem que respeitar esse processo, né? Isso está muito claro em todo o clube, porque tem um staff que trabalhou muito ao longo do tempo, nos momentos difíceis como esses aí, apareceu e já é do clube, então é sinal daquilo que está sendo feito, mas certamente vai vir um treinador. Obrigado, Paulo. Boa noite, pessoal.